Olá, amigos! Dando continuidade, então, à série sobre o arrebatamento. E o vídeo de hoje, ele é, na verdade, uma pergunta, tá? Uma pergunta. E esse é o título do vídeo. A pergunta que travou os pré-tribulacionistas, tá? Então, eu poderia simplesmente fazer a pergunta aqui e deu, né? Os pré-tribulacionistas que respondam. Mas eu preferi contextualizar, tá? Para eles verem bem o que vão responder, tá bem? E até para quem está assistindo entender o que está se passando. Então acontece o seguinte. Vamos falar então sobre ressurreição e arrebatamento em textos que trabalham tanto um quanto o outro de maneira isolada, tá? Então quer dizer, eu fiz uma coletânea de textos que fala de ressurreição de maneira isolada, né? Sem citar o arrebatamento especificamente. E fiz uma coletânea também de textos que falam do arrebatamento, sem citar a ressurreição, tá bom? Então, você vai ver ali na ressurreição, Mateus 22, né? Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus, os anjos do céu. João 5. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz. 1 Coríntios 6. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 1 Coríntios 15. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. João 11. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Maria. Ela Marta, né? Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mostrando assim que ela tinha essa concepção, né? De que haveria uma ressurreição. Atos 23. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Ou seja, os fariseus reconhecem que há ressurreição. Tá? Olha só, a profecia do Antigo Testamento, ó, Daniel 12. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, desprezo eterno. Isaías profetizou também, ó. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Isaías falando. Aí Salmos também, o salmista também disse, mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá, né? Então, tem bastante texto sobre ressurreição, falando só da ressurreição, tá? E aí, claro, Apocalipse, né, 20, no verso 5 ao 6. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Gravem isso. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Bem-aventurado os que fazem parte da primeira ressurreição, tá? Então aqui são textos, assim que eu peguei isolados, só falando de ressurreição, tá? Sem citar arrebatamento especificamente, falando de ressurreição. Tem mais textos, tá? Mas eu acho que 10 textos tá bom, que nem eu botei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 textos que tem aqui, tá? Mas ainda tinha mais, mas deixa assim. 10 tá bom. E sobre arrebatamento? Isolado, só falando de arrebatamento sem ressurreição. Tem texto sim. Marcos 13. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu, tá? Depois ele de novo vai dizer: e ele enviará os seus anjos com
clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É quase uma réplica do... Mateus replica o que Marcos fala, né? E Mateus também trabalha com, então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando dois moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Textos isolados falando de arrebatamentos, para ser bem sincero, eu só encontrei 3, tá? Só encontrei esses 3 textos. Bom, mas o que acontece? Por que eu estou contextualizando? Vocês vão entender, tá? Antes de fazer a pergunta. Porque, apesar de falar aqui separadamente só de ressurreição e aqui falar só de arrebatamento, né? Parece que isso vai se esclarecendo ao longo da Escritura, que é como faz o apóstolo quando ele escreve ali, ó, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Ele diz, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. E nós seremos transformados. Observa que tem ressurreição, e aqui os transformados aqui abrange também aqueles que estão vivos no dia da vida do Senhor, né? É óbvio, tá? Então fala de arrebatamento aqui também, tá? Pega por tabela, né? O arrebatamento. Vai falar também, novamente, em 1 Tessalonicenses, tá? Capítulo 4, 16 e 17. Nós lemos esse texto no vídeo anterior. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, tá? Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, por mais que existam textos falando só de ressurreição e outros textos falando somente de arrebatamento, mas no fim você vê que essas coisas se encontram, tá? Elas se encontram. No dia da vinda do Senhor, essas coisas se encontram. Então os mortos ressuscitam e vai ter a ressurreição, tá? Bom, então deu para entender aqui, né? É uma coisa só. Ok. Agora vem a pergunta. Tá? Que eu gostaria muito que os pré-tribulacionistas me respondessem, tá bem? Vamos a ela. Se o arrebatamento, segundo o pré-tribulacionismo, ocorre antes da grande tribulação, e os mortos em Cristo ressuscitam nesse mesmo momento, porque não existe arrebatamento sem ressurreição, tá? Então, se antes da grande tribulação, ao arrebatamento e os mortos em Cristo ressuscitam, agora vem a pergunta. Quando será a ressurreição dos santos que morreram na grande tribulação? Essa é a pergunta, tá? Quando será a ressurreição dos santos que morreram na grande tribulação? Vamos lá. Já está claro aqui. Olha, foram arrebatados antes, tá? Da grande tribulação e ressuscitaram os mortos em Cristo. Ok. E esses aqui, os santos que morrem na grande tribulação? Quando é que eles ressuscitam? Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu só vou deixar a pergunta aqui, não vou ponderar mais, tá? Dependendo das respostas que eu tiver aqui, e se alguém fizer um vídeo, resposta, né, à minha pergunta, algo do tipo, aí depois eu dou sequência à parte 2, então, desse vídeo, tá? Agora, se não vão responder, que eu acho que não vão responder, eu acho que essa pergunta já é retórica, né? Já praticamente elimina, por uma vez por todas, essa questão. Tá bem? Bom, então, esse era o vídeo. A pergunta que travou os pré-tribulacionistas. Tá ok? Deus abençoe a todos, fiquem na paz. E até o último vídeo da série, se Deus quiser.